Você abriu processo contra o senador, um negócio dificílimo. Estava conversando com o coach agora aqui. Nós falávamos em dois. O Probo Renan Calheiro, lembra dele? Lógico, né? A ativista Cleise Hoffmann, do Paraná. E agora nós temos um terceiro, que aliás foi presidente do PMDB, é o senador Waldir Raupp, que agora se tornou réu numa acusação de receber propina. Clébio, como é que foi o julgamento hoje à tarde no Supremo, hein, Clébio? Olá, Heródoto, boa noite a todos. O senador pelo PMDB de Rondônia, Waldir Raupp, foi transformado em réu hoje pelo Supremo Tribunal Federal no que se refere à segunda turma. Segunda turma é composta por 5 ministros, Heródoto, entre eles o relator, que é o ministro Edson Fachin, também o ministro Ricardo Lewandowski, o presidente da segunda turma, ministro Gilmar Mendes, o ministro Celso de Mello e ainda o ministro Dias Toffoli. Foi por unanimidade, todos eles consideraram que de fato o Waldir Raupp deve ser investigado por corrupção passiva. No que diz respeito à acusação que foi proferida pela Procuradoria-Geral da República e que diz respeito à lavagem de dinheiro, houve aí uma pequena divergência. 2 ministros, caso do presidente da segunda turma, o ministro Gilmar Mendes, e também caso do ministro Dias Toffoli. Os dois disseram que não há material suficiente que possa indiciá-lo, no caso Raupp, por lavagem de dinheiro, mas foram votos vencidos, Heródoto, uma vez que a maioria, os outros 3 ministros, concordaram com essa acusação. Essa votação dos ministros, Heródoto, rendeu momentos bem exacerbados, alguns discursos até mais políticos do que jurídicos, o que não é muito comum de se observar quando se trata de julgamentos na primeira ou na segunda turma. Para você ter uma ideia, o ministro Celso de Mello chegou a chamar tudo que envolve a Operação Lava Jato, as investigações e todos os que são investigados, de delinquentes institucionais. O ministro Gilmar Mendes, quando foi proferir o seu voto, também fez questão de mostrar a sua indignação com tudo aquilo que vem sendo investigado. Ele disse que lá atrás, quando os ministros julgaram os acusados pelo Mensalão, acreditavam que estavam diante do maior caso de corrupção do Brasil, talvez até do mundo, mas não tinha ideia, nem ele e nem os outros ministros não tinham ideia do que estava sendo tramado e executado nos bastidores, se referindo à Operação Lava Jato e dizendo que se fosse levar ao pé da letra, aquele caso, o Mensalão, deveria ser julgado por um tribunal de pequenas causas, fazendo aí um exemplo muito claro do quão indignado ele está e do quanto se revolta com as investigações e acusações que vêm aparecendo cada dia no que diz respeito à Lava Jato. Vale ressaltar aqui, Heródoto, que Waldir Raupp é réu, ele vai ser investigado, agora sim será aberto um processo criminal e aí a defesa terá condições de expor todas as provas documentais e testemunhais para tentar levar essa condenação ao cabo, para tentar anular a condenação e conseguir a absolvição, portanto, do senador. Conversei com o advogado dele, advogado Daniel Gerber. Ele disse que acredita na absolvição, que não há material suficiente para condenar o seu cliente e os demais acusados, no caso, um cunhado de Raupp e também uma assessora parlamentar. Os dois vão figurar também neste processo, algo que a gente vai acompanhar também daqui de Brasília. Heródoto. Até mais. Aqui conosco está o nosso comentarista de política, o Ricardo Couto. Boa noite, Couto. Tudo bem? Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos. Couto, qual é o significado simbólico dessa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao senador Waldir Raupp? É uma boa notícia que nós temos. É muito importante isso que aconteceu. Isso aí foi um golpe no acordão que estava sendo armado em Brasília, envolvendo judiciário, legislativo, executivo, para conseguir a anistia do Caixa 2. Eles queriam provar que uma coisa é você receber dinheiro para a campanha eleitoral e a outra é propina. E hoje ficou muito claro que não tem diferença. Como você comentou à tarde aqui, não tem a propina do bem e a propina do mal. Caixa 2 é crime, ponto. Foi isso que decidiram hoje. E isso vale para todos os outros que vão ser denunciados nos próximos dias, né? Toda a delação da Odebrecht que está para sair. Quer dizer que eu suponho, então, que hoje o pessoal não está dormindo com a mesma tranquilidade que dorme em outros dias lá em Brasília. Com certeza. Todo mundo assustado. Eles estavam tentando armar uma anistia desde o ano passado, né? Até o ex-presidente Fernando Henrique escreveu um artigo no final de semana querendo separar o joio do trigo, né? De ter o Caixa 2 bom e o Caixa 2 ruim.
né? O nosso dinheiro da minha campanha e tal é limpinho, cheiroso e tal. O dos outros é propina, é corrupção. Estavam querendo fazer a separação. Você acha que o departamento de propina da Odebrecht, eles separaram lá no caixa, esse dinheiro aqui é bonitinho, limpinho, doação legal. Esse aqui não, esse aqui é sujeira, é superfaturamento, é propina. Estavam tentando fazer isso. Inclusive, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal estavam entrando nessa história. Agora, inclusive, o advogado foi ouvido pelo nosso companheiro lá de Curitiba, né? O Yared. Ele disse que, bom, por que a empreiteira daria dinheiro? Claro. Por que razão? Por altruísmo. Quanto é que ela recebeu de volta? É aí que está o ponto. Esse é o nó de toda a questão da corrupção. O chefe do departamento de propinas, eles tinham um departamento de propinas no Odebrecht, ele fez um balanço. Até 2014, né, 10 bilhões de reais. Você acabou de dar a notícia, 3 bilhões e 300 mil dólares. Né? Se eles pagaram isso em propina, vamos pensar quanto eles superfaturaram nos contratos com a Petrobras. Se eu posso pagar tanto dinheiro em propina, é porque eu estou ganhando muito mais do que isso. Daí você tem uma dimensão da corrupção. E que pega todo mundo, pega todos os partidos, parlamentares, governadores, ex-governadores, presidente, ex-presidentes. Aquele advogado que falou no começo, ele tocou num ponto que preocupa todo mundo. Até onde vai isso? Quer dizer, tem essas delações agora, aí vem outras delações de outras empreiteiras. E cada um que delata, aí faz uma lista, entra mais gente na história. É uma progressão geométrica, né? Agora, depois que começou, ninguém imaginava que fosse dar nisso, né? Começou no posto de gasolina em Brasília, negócio de dólares e tal. Agora, sabe uma coisa curiosa, Coutinho? A gente até já mostrou um mapa aqui, em quais países a Odebrecht estaria... Acho que são 17 países, né? Nós pusemos no mapa. Me chama a atenção no Peru, que há suspeita sobre Alan Garcia... 4 presidentes, inclusive o atual. Agora apareceu o atual também, que foi ministro da Economia do Peru. Exatamente, do Alan Garcia. Exatamente. E anteriormente a ele foi o Toledo. Alejandro Toledo. E o atual, antes do Kuczynski, que foi o Manta, o Manta. Que, aliás, teve o apoio do Chaves para se eleger, porque era um cara de esquerda. A Odebrecht mostrou, né, que é uma grande multinacional, não só de obras, mas de propinas. Sem dúvida. Né? E eficiente, hein? Muito. E eficiente. Muito. Quando o Marcelo Odebrecht falou que ele era o bobo da corte, o otário do governo, né? Ele estava querendo insinuar que eram os políticos que obrigavam a empreiteira a dar dinheiro da propina e tal. Bom, em 17 países ele era o bobo da corte, né? Era um baita de um esquema, né, que nós exportamos. Estou tentando, às vezes, comparar com outro esquema internacional, me lembrei da Siemens, alemã. Da Siemens. Não é isso? Mas não foi tanta grana quanto essa que a Odebrecht... Nem envolveu tantos países. Exatamente. Né? E, aliás, aqui no Brasil, até hoje, não esclareceram nada, né? Que vieram provas da Alemanha, da Suíça e tal, né, que envolvendo aqui obras em São Paulo, inclusive, do metrô e tal. E até hoje não se sabe de nada. Como é que terminou esse processo? Né? Se é que terminou, né? Eu não sei. Se alguém sentou em cima lá no processo? Até hoje eu não vi nenhum processo chegar ao fim aqui em São Paulo. A Lava Jato não chegou aqui. É curioso isso, né? Está no Rio de Janeiro, Sérgio Cabral pegaram. Tem passado perto de Minas Gerais. Em outros estados também, em Pernambuco. Aqui não. É curioso, não é? É curioso. E todas as empreiteiras fizeram obras aqui também. Mas ninguém vai acreditar que inventaram isso só na Petrobras. Né? A partir de 2003, na Petrobras. Ninguém acredita nisso. Agora chegou a hora da verdade. Esse negócio de hoje é importante, viu? É importante, sem dúvida. Isso aí muda o quadro. Sabe? Porque agora tem jurisprudência que fala, né? Sabe? Casos iguais que virão, né, vão ser julgados da mesma maneira. Forma. Né? Quer dizer, isso teoricamente. Né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil a lei não é igual para todos. Está na Constituição, a gente tem que respeitar, mas não é assim que Você funciona. tem foro privilegiado? Não tenho, Heródoto. Então, pronto, se eu tivesse, não estava reclamando. Você não tem foro privilegiado? Se tivesse... Certo ou não? Sabe quantas pessoas no Brasil têm foro privilegiado? Pô, não faço ideia, meia dúzia? 22 mil pessoas. 22 mil excelências, autoridades do país inteiro. É fantástico, nenhum outro país tem isso. Aliás, nos outros países não tem foro privilegiado para ninguém. Aqui tem 22 mil. Pegam até presidentes da República. Faz parte da casta dos... É uma Índia, né?
Exatamente. Castra é uma castra. Lembrou da Índia, lembrou bem. Bom, continua uma conversinha ou não? Tem sempre mais assunto. Vamos conversar mais. Vai, ok. Já, então. Não tem. Tem um bom assunto aqui. Bom? Comparando aqui o surgimento do João Dória como possível presidenciável com o ex-presidente Fernando Collor. Aí, vê lá o que você vai falar, hein? Não, eu só Aí o Dória vai querer vir aqui. Não, que venha. Ele é bom de entrevista. Aliás, podemos convidar já. Não, né? pode, Eu acho sem que dúvida. sempre é um Tá bom convidado. entrevistado. Mas você vai estar aqui também, não vai me largar sozinho aqui, não. Senhor. Tá Aliás, eu vou lembrar uma promessa que ele fez para você aqui no Jornal da Record News, na campanha e depois da campanha também. Tá bom. Você acompanha aqui o Jornal da Record News também ao vivo, está no Facebook e está também no portal do Grupo Record, que é o r7.com, você sabe. Coutinho, você disse que vai fazer vai fazer uma correlação entre o Collor e o... Como é que esses dois fenômenos políticos... Mas o Dória é caçador de Marajá ou não? Não, não é. Ele tem outro slogan, né? Mas eles têm várias coisas em comum. Eu me lembrei, Heródoto, de uma entrevista com o Fernando Collor de Mello, governador de Alagoas, em 1988. Você deve lembrar. Né? Vagamente. E que ele começou a aparecer como caçador de Marajás, né? E alguns meses depois se tornou presidenciável, né? E nessa entrevista ele já fazia um discurso de candidato, não era um discurso de governador nordestino, né? Que ele era diferente dos outros políticos, era político. Aliás, o governador nordestino que morou no Rio de Janeiro, foi criado no Rio de Janeiro. Depois trabalhou em Brasília. Trabalhou em Brasília, só voltou lá para ser eleito governador. Exatamente. E aí eu comentei com o Arlindo Silva, não sei se você lembra do SBT, que é jornalista, nosso colega, falou, olha, ele está fazendo discurso de candidato a presidente da República. Né? O Arlindo falou, você está louco? Governador de Alagoas, você vai ver. Algum tempo depois ele se lançou pelo PRN, um partido nanico. Né? Eu lembro. E quando ele comunicou para a família e para os amigos que ele ia ser candidato a presidente, ninguém levou a sério. Nem o Itamar Franco. Mas ninguém. O Itamar Franco entrou ali, né? Ver o que vai dar e tal, e acabou sendo presidente também. Não há comparação entre biografias, trajetórias. Eu estou falando do surgimento dos fenômenos, da onda. Tá. Que agora se fala em onda Dória. E ali eu acompanhei o surgimento da onda Collor. Né? Tem algumas coisas em comum. Os dois se apresentam como uma política, fora novidades, né? Mais ou menos jovens, né? Empresários bem-sucedidos, tipos finos, finórios, né? E principalmente uma coisa em comum, os dois são bons marqueteiros, de si mesmos. No tempo do Collor nos falava ainda em marketing eleitoral, não tinha esses grandes... Os dois falam muito bem. Falam bem, são bons de debate. Né? Bons debates. E surgiram muito rapidamente no cenário. O Dória agora já está nas pesquisas, na frente dos outros tucanos. Né? Na frente do padrinho. Do padrinho, do mentor. Né? E até os dois tiveram que estar juntos ontem para dar uma maneirada nesse negócio aí. O Dória falou em gratidão e tudo, né? Mas a onda continua. Coutinho, obrigado então. Valeu, até a próxima. Obrigado. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo de 30 segundos e a gente volta aqui, né? E vamos um pouco mais de informação e notícia para você que está aqui conosco. Até já.